No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1. Nosso nascimento físico é a encarnação de Deus, pois a encarnação significa a assunção por um ser divino na forma humana ou animal. Quando você nasceu, sua pequena forma humana foi assumida por Deus. O Natal marca a partida da encarnação de Deus e seu nascimento como Deus. Existem dois nascimentos. Um quando Deus assume sua forma humana e o outro quando você assume a forma divina como Deus. O primeiro nascimento é de baixo, enquanto o segundo nascimento chamamos de Natal. Chamado de Natal é de cima. Toda criança nascida de uma mulher é Deus encarnado. Ou a criança não poderia estar ciente disso. Sua consciência é a encarnação de Deus. O mundo, sem saber disso, comemora o evento errado, pois o Natal é quando o homem se torna consciente de ser Deus. Aqui estão alguns paradoxos que perturbam muitas pessoas. Todas essas são citações reais ou interpretações de uma citação. Não mais falarei com você em números, mas falarei claramente sobre o Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. Novamente, eu sou, deixando o mundo e indo para o Pai. Eu e meu Pai somos um. Eu sou indo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Quando você me vê, você vê o Pai. Aquele a quem você chama de Deus, ele é meu Pai, mas eu conheço meu Pai e vocês não conhecem o seu Deus. Mostra-nos o Pai. Se você me conhecesse, não me perguntaria, pois ninguém pode me conhecer no verdadeiro sentido e não conhecer a Deus, pois Ele e eu somos inseparáveis. Quem é o Pai que é um com seu Filho, mas maior do que Ele? Ele pode ser o Filho de Deus, mas Deus o Pai? E como pode saber que eu e meu Pai somos um? Vamos tentar resolver essas estranhas contradições. No último capítulo do livro do Apocalipse, Deus diz: Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela do amanhã. Deus é a raiz, a fonte, a causa de toda a vida. Ele é o pai de Davi e ainda sua descendência. Como fonte, Deus é o pai de Davi, chamado Jessé, ou Eu Sou. Com a descendência, Davi é chamado de filho de Deus. O profeta Samuel falou a Davi: Deus declarou que quando seus dias forem cumpridos e você se deitar com seus pais, eu levarei seu filho depois de você, que sairá do seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Aqui vemos que a raiz e a descendência são um. Eu, a raiz de Davi, sou a causa de toda a vida. Apesar disso, saio de Davi, reconheço-o e digo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como Deus Pai, assumo as limitações da carne e usando aquele que é um homem, segundo meu coração, e fará toda a minha vontade, tornando-me consciente de ser um homem rico, um homem pobre, um mendigo e um ladrão, até que Davi me revela como seu pai. Eu vim para fazer a vontade do meu pai, mas eu sou o pai, pois Deus Pai e o Filho de Deus são um só eu sou. Só existe Deus no mundo, pois o Pai Deus criou uma peça perfeita. Como filho, Deus desempenha todos os papéis. Como filho, Deus é restrito em suas atividades,
Mas quando o drama termina, Deus deixa o mundo de César muito expandido e volta para si mesmo, o Pai. Como o Filho de Deus sofre? Pergunte a um homem que está sofrendo e ele responderá: Eu sou. Esse é o Pai que se encarnou assumindo a forma humana. Quando a peça terminar para ele, ele deixará o mundo como o Filho, para retornar ao reino dos céus como o Pai. Em nosso mistério, esse evento é chamado de Natal. Sua entrada nesse mundo é a encarnação de Deus. Sua partida ocorre quando sua promessa a si mesmo é cumprida em você e você experimenta uma maravilhosa série de eventos místicos. Como Paulo, oro para que aqueles que acreditam em minha mensagem de salvação saibam que ela é verdadeira, que o nome que lhes dei para Deus não é mera poesia, mas fato, que você é o Pai. Eu disse a eles o que aconteceu em mim, conceda-lhes que saibam que é verdade. Tenho certeza de que minha partida acelerará o ritmo daqueles que ouviram, aceitaram e acreditaram em minhas palavras. Um senhor escreveu o seguinte: adormeci e sonhei que estava lendo o jornal, olhando um anúncio de página inteira de uma empresa de aviões. Eles estavam anunciando seu novo sistema PD, que eliminaria todo o congestionamento de passageiros ao embarcar no avião. De repente, a página ficou animada e eu estou na foto, sorrindo de orelha a orelha ao acordar. Em sua carta, ele se perguntou por que as iniciais PD, e ele pensou que o D poderia ser por partida, mas não conseguiu entender o P, embora tenha usado a palavra plano ao longo de sua carta. Tudo contém em si a capacidade de significação simbólica. Esse senhor está na publicidade tão naturalmente. No sonho, ele está olhando para o anúncio. Nesse momento, nesse mundo moderno, temos aviões que levam o homem da terra aos céus e o trazem de volta. Mas esse é um plano de transporte. No livro de Éfesios, lemos: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade em toda sabedoria e discernimento, de acordo com o seu propósito, que ele estabeleceu como um plano em Cristo para a plenitude dos tempos para unir todas as coisas nele, coisas no céu e coisas na terra. Meu amigo chamou isso de partida. Isso não significa necessariamente que ele vá hoje à noite ou nos próximos 40 anos. Para mim, como intérprete do sonho, significa que ele terminou a jornada. Como Paulo, chegou a hora de sua partida. Ele combateu uma boa luta. Ele terminou a carreira e guardou a fé. Com isso, está reservada para ele a coroa da justiça. Essa coroa não é algo cheio de joias, mas é a coroa do vencedor. Somente quando alguém termina a corrida, a coroa pode ser dada. Ele travou sua própria batalha consigo mesmo e venceu. Sua fuga para o céu é um plano que entra em erupção, levando-o a partir desse mundo de César para experimentar pessoalmente o Natal. O Natal não é a encarnação de Deus, mas a partida do homem como Deus, pois Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. No sonho do meu amigo, ele pegou as imagens do século XX e, como tudo contém em si a capacidade de significado simbólico, um avião simboliza aquilo que decola em direção aos céus. Está destinado a se erguer acima da terra. O P é o plano de partida que começa com um nascimento espiritual, seguindo pela revelação da verdadeira identidade do homem. Não há como saber quem você realmente é até que o Filho de Deus o revele, pois ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho e aquele quem o Filho quiser revelar. O Filho deve escolher revelar você, pois só então você sabe que é Deus Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade
Eu sou a luz. Ninguém chega à consciência de ser o Pai senão por desígnio de Deus. Dieta não vai fazer isso. Vestir certas roupas, hibernar em algum chamado lugar sagrado, ou ser um padre e subir na hierarquia não fará. Há apenas um caminho para o Pai. E eu, toda a imaginação, sou o caminho. Meu amigo é um homem casado e feliz com 3 filhos, mas ele está faminto pela verdade. Então digo: Pai, que a verdade de minhas palavras seja conhecida, para que ele e todos aqueles que acreditam em minhas palavras saibam que o amor com que tu me amaste pode estar neles e eu neles. Um dia você descobrirá que Deus, o Pai que se tornou você, completou seu trabalho. E porque Ele era Deus quando se tornou você, quando a obra dele estiver completa, você perceberá que é Deus. Só há uma maneira de saber isso como um fato, e é quando o Filho de Deus, Davi, está diante de você e o revela como seu Pai. Em seguida, o tempo de Deus vivo, que é Espírito, é dividido em 2. E você sobe ao céu como uma serpente ardente. E finalmente o símbolo do Espírito Santo, na forma de uma pomba, desce e, vestindo você com ele mesmo, mais uma vez o envia de volta a esse mundo para contar sua história para aqueles que quiserem ouvir. Esse senhor teve um sonho maravilhoso. Ele pode algum dia elaborar um plano que essa empresa de aviões usará para aliviar o congestionamento de embarque. Mas essa não era a mensagem do sonho. Ele está partindo desse mundo de César. Já tendo essas experiências, ele as esqueceu. Mas ele se lembrará e saberá que, quando chegar a hora de partir dessa pequena parte do tempo, ele não será restaurado à vida, mas entrará na nova era, sendo um com o corpo de Deus. Ele não conhecerá restrições, apenas a completa liberdade de ser Deus o Pai. Tendo entrado no mundo, Deus Pai te torna a vida, encarnando-se em vosso corpo de carne e sangue como filho. Quando a obra de Deus estiver completa, ele deixará esse corpo e retornará ao seu corpo celestial como Pai, redimindo você. Esse é o caminho para a redenção e não há outro caminho. Embora as palavras eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu pareçam contraditórias, elas são verdadeiras. Quando eu, a consciência, assumir a limitação da carne, estou ciente da limitação. Encontrando-me na forma de escravo, torno-me obediente até a morte na cruz chamada homem, onde permaneço como Deus, restringido por minha encarnação. Então, um plano pré-determinado se rompe e me liberta de meu autoaprisionamento, e eu volto a ser o que era, mas agora aprimorado por causa da minha restrição autoimposta. Então posso dizer como Paulo: combati uma boa luta, terminei a corrida e eu tenho mantido a fé. Agora está guardado para mim a folha de ouro, a coroa da justiça. Eu lembro de uma história contada por Charles William Eliot, que, quando se aposentou como presidente da Universidade de Harvard, recebeu um presente de um velho amigo em Boston, que ele valorizava muito. Seu amigo lhe enviou um envelope contendo uma única folha de louro. Sua mensagem era clara. Estava sendo dito que ele era vitorioso. Todos receberão eventualmente aquela coroa de justiça, pois a mesma coroa é dada a todos que chegam ao fim da jornada. Saindo da consciência de ser Deus Pai, vieste ao mundo, tornando-te consciente de ser homem. Você está predestinado a voltar à consciência de ser Deus Pai mais uma vez. Essa é a história do homem. Deus vem ao mundo assumindo a forma humana. Ele se encarna no nascimento de uma criança para que ela respire. Enquanto aqui, Deus passa literalmente pelo inferno,
porque sua vida não termina com a sepultura. Fazendo a sua saída deste mundo de morte, Deus é restaurado à vida para continuar a jornada, morrer e ser restaurado mais uma vez, uma e outra vez, até que ele encontre essa série de eventos sobrenaturais que levam Deus à sua casa, o Natal. O Natal marca o nascimento do homem como Deus, não o nascimento de Deus como homem. Há toda a diferença no mundo. Mateus e Lucas contam a história do nascimento, não como uma criancinha física, mas como um sinal do nascimento de um indivíduo como Deus, pois Deus nasceu naquele dia na cidade de Davi. Quando Deus nascer em você, será na cidade de Davi. Nesse momento você nasce como Deus, e a partir de então você crescerá em estatura. Você crescerá em favor do Pai, porque saberá que é um com Ele. Você continuará encarnado, no entanto, até o momento em que expressar seu último suspiro. Então você se descobrirá como a própria vida, pois terá entrado em um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Uma vez que a individualidade se desvaneceu em todos, como nos diz o Salmo 82, eu digo: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Aqui está a difusão universal do único eu sou. Você diz: eu sou. Eu digo: eu sou. Dizemos: eu sou. Esse é o ser que caiu, encarnando-se, tornando-se homem. Não me importo com o que se diz sobre o caminho de Buda ou de Confúcio. Apenas disse o único caminho de volta ao Pai. Meu testemunho não é baseado em teoria, mas em minha própria experiência pessoal. Eu digo a você uma verdade: só há um caminho. Eu sou o caminho. Outro senhor, artista de profissão, escreveu: encontrei-me no fundo de um poço fundo. Olhando para cima, pude ver um lindo céu azul com pequenos aglomerados de nuvens brancas que se transformaram em pombas, com as asas abertas como se estivessem flutuando. Então eu disse a mim mesmo: isso é o que Neville ensina. A pomba realmente flutua. Estou emocionado que no sonho desse homem ele se lembrou do ensinamento. No livro de Gênesis, nos é dito que quando o dilúvio da ilusão termina, a pomba aparece trazendo de volta a folha de ouro, o ramo da vitória. E a pomba realmente flutua sobre a água cristalina. Eu vi essa grande inundação de ilusão como uma atmosfera cristalina e agora sei que para mim a arca, a inundação, acabou. O homem é a arca de Deus ou um fantasma da terra e do mar? Ele não é um fantasma. O homem é a arca de Deus, contendo tudo dentro de si. Recentemente, um grande médico foi questionado sobre a gripe que está se espalhando por todo o país. Questionado sobre para onde vai o vírus quando a gripe passa, ele respondeu: não vai a lugar nenhum, permanece no homem para ser ativado novamente. Eu digo que o humor o ativa. A lepra não vem de fora, o câncer também não. Tudo está dentro do homem. Leia o jornal e reaja. Essa reação coloca um sentimento em movimento, seja raiva, frustração ou irritação. Quando o sentimento vai embora, para onde ele vai? Volta a dormir dentro de você, pois você contém o mundo e tudo o que há nele. Deus se tornou você, e contendo tudo, Deus é absoluto. O mundo ensina que Deus é todo bom e nunca mal. Mas se existe o mal e Deus não é mal, então Deus não é absoluto.
Se você pode experimentar algo que Deus não pode, então você deve ser maior que Deus. E isso não é possível. Quando você lê sobre um menino inocente que foi assassinado e reage, você ativa algo dentro de você. Pode ser seu dente amanhã ou a dor de estômago. Não sei o que será, mas de Deus não se zomba. Ao semear uma reação, você colhe um ato, pois você e Deus são um. Deus realmente se tornou como você no momento em que você respirou, pois respiração e espírito são uma e a mesma palavra em hebraico e grego. Quando você levou um tapinha no bumbum e respirou profundamente, Deus se encarnou em você. Então você passa pelas fornalhas da experiência para chegar ao fim. Quando vivencia essa série de eventos, nenhum outro evento ou eventos o levarão de volta. O primeiro evento é o seu despertar e a ressurreição da caveira onde Deus entrou. Então, seu nascimento como Deus. Saindo de seu crânio todo o simbolismo das Escrituras, conforme é escrito em Mateus e Lucas, está diante de você. As 3 testemunhas estão lá, assim como a criança enrolada nos panos. As testemunhas falam sobre você, mas não podem vê-lo, pois agora você é espírito. Então, por que ninguém jamais viu a Deus, mas seu Filho unigênito que está no seio do Pai? O segundo evento ocorre quando o Filho de Deus está diante de você e o torna conhecido por si mesmo. Então você também dirá: eu sou a raiz e a descendência de Davi, pois saindo da roupa que você usou ao longo de sua jornada no mundo da morte, você é Davi, o Filho unigênito de Deus. Não há outro caminho de volta para a compreensão de ser Deus o Pai, pois Ele literalmente se tornou você para que você se torne Deus. Dizem-nos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas é Ele quem afirma: eu e meu Pai somos um. Aquele que me enviou viu o Pai. Afirmar ser o Filho que é o Pai é um paradoxo. Ainda é resolvido quando você percebe que o Filho, saindo do Pai, permanece o Pai, mas é restringido pela encarnação. Deus, o Pai, assume a forma de escravo e, tornando-se o Filho, ele é obediente até a morte na cruz do homem. Esse Deus usa, enquanto se move de um estado para o outro, no que o mundo chama de morte, até que Deus experimente o único plano definido para retornar a si mesmo, o Pai. Portanto, o Natal não marca a encarnação de Deus, mas o nascimento do homem como Deus. Agora vamos entrar em silêncio.